Shiva Samaram Karacharya Madhyamam Atmadacharya Paryantam Vande Guru Param Param Om. Namastê. Dando continuidade à nossa aula de domingo, segundo segmento, este Atma, né, que está sendo definido através dessas analogias ou comparações com os elementos mais sutis, com o elemento sutil e com um princípio extremamente sutil, que é a luz, aquilo que emana do fogo. É uma definição de Atma obtida pelo nos Upanishads, que diz esse Atma que não pode ser objetivado através dos canais sensoriais e o intelecto, ainda assim não pode ser descartado como não existente. Ele é que precisa ser conhecido como o conhecedor do campo, o conhecedor absoluto, o princípio consciente, senciente, que é realmente algo além, entre aspas, além do intelecto, além da mente. Então, este Atma, que não pode ser conhecido como um objeto de conhecimento, ainda assim deve ser conhecido, ele é conhecido como o quê? Como Aham Brahmasmi, eu sou esse conhecedor, né? Só pode ser conhecido como eu mesmo, né? Como eu mesmo, né? Um paralelo bacana aqui, eu citei por vocês que eu tenho, chegou no meu raio, né, de percepção, de conhecimento, né, as histórias aí do gnosticismo, não sei, gnostis. Como é que é gnosticismo em português? Alguém sabe? Como é que se diz? Gnosticismo. Ninguém sabe, né? Ok. É gnosticismo mesmo. Gnosticismo, ok. É. Obrigado. Então, eu entrei em contato com isso por diversos motivos, né? E há alguns meses eu tenho estudado, tenho visto, tenho pesquisado, tenho visto os espertos, os estudiosos, os historiadores falando dessas filosofias, dessas mitologias, né? E uma coisa que é comum tanto no gnosticismo como também nas escrituras originais do cristianismo, né, que eu tenho que, né, rever, revelar e corrigir um pouco algumas das minhas observações feitas no passado a respeito do cristianismo, porque a estrutura religiosa cristã não tem nada a ver com os ensinamentos de Cristo, e agora eu tenho entrado em contato com alguns textos, né, que foram descobertos ao longo dos milênios, que declaram os ensinamentos originais, que depois foram o de Maria Madalena, ela se tornou uma guru, né, Thomas e tantos outros, tá? Então, esses textos, eles foram encontrados, eles existem, a grande maioria foi destruído, porque a religião cristã, a estrutura religiosa, ela precisou manter aquele ensinamento rudimentar para controlar as massas, né? Você é um pecador, você é, é realmente uma coisa que precisa ser salvo por alguém que veio aqui, Cristo veio aqui para salvar através da cruz, isso aqui. Então, todos esses conceitos que nunca fizeram sentido para mim, que muito provavelmente nunca fizeram sentido para vocês, é parte dessa estrutura religiosa chamada cristianismo, que eu sempre tive uma alergia a todos aqueles conceitos. Mas o que eu estou dizendo aqui é que os ensinamentos na origem que foram transmitidos, assim, segundo esses documentos, né, transmitidos por Jesus, né, eles falam exatamente essas mesmas coisas que os Upanishads dizem, tá? Não existe realmente um Deus que não seja a sua própria consciência, você mesmo e a sua essência, né? Você precisa simplesmente lembrar aquilo que você é. Até então, eu não vi nenhum ensinamento que possa ajudar o indivíduo a lembrar que ele é esse princípio Deus, esse princípio consciência, né? Até então, eu não entrei em contato com nenhum desses estudiosos
que realmente apresentam quais eram os ensinamentos. Os ensinamentos eram mais dizer assim, tudo isso foi feito para aprisionar vocês. O cristianismo de verdade, os ensinamentos de Jesus foram destruídos, os propagadores foram crucificados também ou assassinados, tiveram que fugir. Isso e aquilo é muito comum, é fácil compreender isso. Se você começa a expor uma verdade que possa abalar a estrutura do status quo, você vai ser demonizado, perseguido e destruído. Então, eu não vi ainda os ensinamentos, mas eles dizem, as declarações finais são essas mesmo, entendeu? Você somente precisa lembrar o que você é. O Deus não é essa entidade que criou o mundo, né? Como é Demiurgo, que é o Deus malvado que criou a Terra para aprisionar as pessoas e se nutrir da energia, do sofrimento das pessoas. Qualquer que seja a mitologia, né? A especulação, que ninguém tem prova de nada disso, né? Essa filosofia do gnosticismo, né? Mas o fato é que os ensinamentos que vieram nos primeiros 100, 200 anos depois de Cristo, eles falavam sobre isso, tá? E ele falava em termos de você só precisa lembrar quem você é, você precisa lembrar quem você é. E Christian também falava de, Christian não, Buda também falava disso, né? Eu lembro no meu tempo, no primeiro ano de satsangs que eu dava lá nos Estados Unidos, eu era muito inspirado pelo budismo, né? Porque o meu primeiro guru foi inspirado pelo budismo, Papaji também foi inspirado pelo budismo, um pouco. Então, o budismo dizia, é dito, tem uma passagem que diz que no momento de Buda deixar o corpo, os discípulos ao redor dele perguntaram qual é o último ensinamento, qual é o ensinamento, a essência do seu ensinamento, qual é, o que que você quer deixar para a gente? E ele diz Samasati, Samasati, Samasati. Samasati significa se lembre, lembre-se, 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 né? Remember, remember, remember. Então, eu tenho visto muito isso. Você precisa lembrar aquilo que você é. Lembrar aquilo que você não é um pecador, você não é a pessoa, você não é assim tão horroroso e ruim como a estrutura social te faz pensar e até mesmo te manipula a ser, né? Então, você tem que lembrar, 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 né? E eu nunca vi nada mais elegante, completo e bonito como as escrituras do Vedanta e dos Upanishads, que não somente diz que você é, em realidade, a consciência, você é de natureza nirguna, Deus, né? Mas ele ainda assim, ele aborda o relacionamento deste Saguna Jiva com Saguna Ishvara e para determinados propósitos, mas jamais dizendo você é um pecador, que você entendeu? Você vai para o inferno se fizer isso. Não, os Vedas é uma coisa tão infinitamente superior, tá? Então, aqui está dizendo, né? Esse Atma, este ser, essa consciência, né? Só pode ser conhecida como eu sou essa consciência, eu não sou o corpo-mente, né? Então, o indivíduo, ele começa a lembrar disso na medida que ele desenvolve mérito kármico para entrar em contato com as escrituras dos Upanishads e o professor. Ele começa a resgatar esta lembrança. No início, ela vai ressonar como algo que faz sentido, né? Mas como a ignorância foi estabelecida através de, né, inúmeros nascimentos, né? Parece que requer um pouco de tempo, intensidade de dedicação, de contemplação, mas é um passo inicial, e é um fato, é um passo no sentido de que agora que eu comecei a lembrar, então agora é só uma questão de fazer de modo que essa lembrança se torne livre de apagões, livre de esquecimento, né? Então eu sou a consciência carta, a consciência que não se modifica, que não se move, que não se transforma, né? Eu sou, em analogia, parecido com o espaço, eu sou, em analogia, parecido com a luz. O espaço e a luz são construções que podem auxiliar a gente na nossa contemplação a respeito de nossa natureza. Mas essa é uma contemplação mais no nível de Upasana, não é Nididhyasana. Porque quando você vai
contemplar realmente a sua real natureza nirguna, você faz isso contemplando os ensinamentos dos Upanishads, que inclui algumas analogias, tal qual o espaço, tal qual a luz, né? Mas você não vai querer ficar preso na luz e no espaço. Ah, não, agora eu vou ficar. Isso vai criar um foco maravilhoso, né? Vai criar um melhoramento enorme, uma expansão da mente. Mas o Nididhyasana é um fluxo constante de contemplações, de pensamentos, de vrittis em torno aos ensinamentos dos Upanishads, né? Que pode ser feito no silêncio do nosso quarto ou pode ser feito através do dia a dia, na medida que essa lembrança vai se tornando mais viva e presente em nossas mentes. Então, esses são os dois exemplos apresentados como auxílio para o nosso Nididhyasana, para o nosso Upasana. Nada disso não existe nada de novo nessas coisas. Tudo isso foi humildemente extraído, né, ou apresentado por Krishna. Ele extraiu isso dos Upanishads. No Katha Upanishad, como o sol, o olho de todo mundo, não é contaminado com as impurezas externas da visão. De novo, analogia paralela com a visão. O sol, a luz do sol não é contaminado por aquilo que ela ilumina e revela, as impurezas, né, os absurdos que existem nesse planetinha. O sol, a luz solar, ela indiscriminadamente ilumina tudo sem ser abalado por essas impurezas, por essas violações, né, externas à visão. Do mesmo modo, o Atma, um sem o segundo, a única realidade, que reside em todos os seres, que é o substrato, que é a essência, que é a real natureza de todos os seres, ele não é afetado pelas misérias do mundo, né? Então, aqui nós temos que compreender esta última passagem, desdobrá-la em dois modos. O Atma que reside nos seres não é realmente afetado por nada, né? Mas o Atma do Jiva, devido à sua natureza humana, ele pode ser afetado pelas misérias, os genocídios, as injustiças do mundo, mas esse afetado, né, é superficial, porque essa sabedoria espiritual imediatamente neutraliza qualquer reação humana a respeito de toda a crueldade e injustiça que existe nesse planetinha, né? Então, este Atma não dual, o único Atma, ele é a essência natural de todos os seres vivos, ele não é afetado pelas misérias do mundo. E o Jiva, que compreendeu que ele é o Nirguna Atma, ele vai ser afetado? Sim e não, tá? Ele não é afetado porque ele tem a convicção clara de que ele é o Atma, mas ainda assim a sua natureza humana pode experimentar uma certa dor para ver a dor do outro, uma certa até mesmo revolta por ver tanta injustiça. Isso pode ocorrer, mas não é nada que realmente compromete o Viveka Shakti do Yanni, muito menos a sua convicção de autoconhecimento, como eu sou o Atma, não afetado pela miséria do mundo. O verso 35, com o olho do conhecimento, o olho védico, aqueles que conhecem a distinção entre Kshetra e Kshetranya, entre matéria e espírito, bem como a aparente realidade da Prakriti, né? A aparente realidade mítica, a projeção dos gunas do Prakriti de Maya, aquele que compreende essa distinção, que tem uma discriminação capaz de fazer essa diferenciação, né? Ele compreende o que é a ordem mítica aparente, uma sobreposição dos prakritis, né? E o que é o ser supremo, o que é o substrato de todas, no qual todas essas projeções ocorrem, né? Que é a causa de tudo, causa de todos os seres, aqueles que através de um Viveka Shakti muito refinado conseguiram fazer essa distinção, né, entre matéria e espírito,
se identificando, então, claramente, firmemente, com aquilo que é o substrato de Mitya, né? Aquilo que acomoda toda a sobreposição dos Prakriti de Maya, somente esse, né, alcança o conhecimento supremo. O conhecimento supremo é o conhecimento que liberta, né? Que, abrindo outro parênteses, em tudo isso que eu tenho visto, ouvido e estudado um pouco, às vezes eu ouço a mesma aula assim por duas vezes. Existem sempre noções de que você precisa transcender, mas você precisa ascender. É sempre noções de ações e de movimento, como se a alma individual, sendo Deus, tivesse que voltar para Deus. São conceitos que definitivamente não são compartilhados pelos Upanishads. Upanishads é uma ciência da realidade que diz só existe uma realidade, você é essa realidade, você não precisa fazer nada, você não precisa fazer nenhuma viagem, você não precisa ascender, transcender, ir para cá, você não precisa fazer nada, entendeu? Você precisa conhecer. Ah, você precisa compreender. Ah, então tudo bem, então eu quero compreender. Para compreender, você tem que fazer algumas coisas. Você tem que fazer Karma Yoga, Dharma Yoga e Upasana Yoga para desenvolver as qualificações necessárias para que você possa compreender que você não deve se mover, não deve fazer nada, não deve ir para lugar nenhum, muito menos transcender ou ascender, entendeu? Porque tudo isso são viagens astrais e você permaneceria então na dualidade. Então, esse é o benefício mais importante. Eu sou Sati, o mundo é Mitya. A liberdade para quê? A liberdade de saber que eu sou o espírito, o conhecedor do campo, Kshetranya. O campo é o campo físico-material. Os sábios reconhecem essa distinção entre eu, o conhecedor, e o campo do conhecido. Eu, o conhecedor, o sujeito absoluto, e o campo dos objetos de conhecimento. A diferença entre Purusha e Prakriti, a diferença entre consciência e matéria, diferentes nomes para explicar a mesma discriminação, a discriminação final, a discriminação entre Satya e Mithya. Eu sou Satya, este mundo é Mithya. Esse mundo é simplesmente algo disponível para experiência, para objetificação e até mesmo para o conhecimento desses fenômenos mítias, né? Mas, embora eles sejam disponíveis para a experiência e o conhecimento, eles não são reais. A única realidade é a consciência do observador. A diferença entre a consciência do observador e a matéria observada é o que os sábios realizaram, reconheceram. Como eles veem essa diferença? Porque nisso que eu tenho, né, o gnosticismo e também esses ensinamentos nos primeiros 100, 200 anos do cristianismo, eles falam dessas coisas, desses ensinamentos mais profundos, né? Mas eles não falam exatamente que o indivíduo vai lembrar e vai simplesmente se convencer de que ele é o espírito, né? Eles não explicam o modo qual isso pode ser obtido. Os ensinamentos de Maria Madalena foram muito pequenos, o que eles encontraram. Eles dizem que Jesus falava de tudo isso, né? Mas o Vedanta elabora isso, dizendo que você precisa desenvolver o terceiro olho, ou o sexto sentido, o olho da sabedoria, que é a visão upanishádica, a visão védica, a visão da sabedoria, o Jnana Kakshurta, o olho da sabedoria, né? Com o penetrante olho discernente da sabedoria, os sábios realizam esta discriminação, eles individualizam, eles identificam aquilo que é real, não somente academicamente, não somente teoricamente, mas eles simplesmente internalizam de tal modo que esse conhecimento ele se torna transformativo. Como eu posso diferenciar a eletricidade dos efeitos produzidos por ela, né? Eu tenho aqui a luz, a lâmpada está produzindo luz. Como é que eu vou diferenciar a lâmpada da luz? A lâmpada está acesa. A lâmpada da luz, né?
somente através da compreensão cognitiva. A luz não produz, não possui luz própria. A lâmpada não produz luz própria. Quando eu olho ela acesa, eu não vejo nenhuma diferenciação entre a lâmpada e a luz. Mas, através da cognição, né, do conhecimento, né, eu sei que a luz não pertence à lâmpada. A luz pertence à eletricidade em contato com o filamento, ou qualquer que seja as lâmpadas modernas, que produz a luminosidade. Então, a luz, ela é um princípio livre e independente da lâmpada. Então, nós, através da cognição, da compreensão intelectual, nós podemos fazer esse viveka, fazer essas diferenciações e compreender que o espírito, a consciência, é livre e independente da mente e do intelecto, que brilha com consciência humana, que brilha com cognição humana, né? Então, a cognição humana não pertence ao corpo, não pertence ao cérebro, não pertence ao corpo sutil. A cognição humana é um fenômeno que ocorre quando a consciência toda pervasiva entra em contato com esse instrumento que brilha como senciência humana, tá? Então, essa senciência humana, ela não pertence ao complexo corpo, mente, sentidos. Ela é obtida através da consciência toda pervasiva que brilha no aparato corpo, mente, sentidos. Então, a lâmpada e a luz não são separadas, mas cognitivamente eu compreendo, né, a diferença. Do mesmo modo, a consciência, ela não é um produto propriedade do cérebro. A consciência é um princípio livre e independente que brilha, né, que ativa o cérebro humano, né, e todas as conexões neurológicas, produzindo a cognição humana, né? É um instrumento físico. Aquele que conhece a diferença entre a consciência e os pensamentos da cognição obtida, né, com a ajuda do cérebro, são os sábios. Mas as diferenças são algumas e foram apresentadas como quatro diferenças nessa passagem final do capítulo 13, né? Um é senciente, um é o princípio senciente, o outro é absolutamente um princípio inerte. Matéria senciente, o mundo observado e conhecido é matéria inerte, né? Um é chetana, o outro é achetana. Um é senciente, o outro é inerte, insenciente, né? Um é livre, esse princípio senciente é livre dos gunas. E o princípio inerte, ou insenciente, ele recebe a sobreposição, é uma configuração dos gunas, é saguna, é uma configuração, é uma construção saguna. Então, esse princípio purusha é sem atributos e a outra é configurada e definida pelos seus atributos. A consciência sem atributos, a matéria é configuração de gunas, que significa atributos, né? Uma é nirvikara, um jamais se modifica, o outro é sabikara. E nós vimos também que a consciência, ela é imutável e a matéria é sempre em modificação. Krishna aqui quer enfatizar essa quarta diferença, a diferença final, né, entre Satya e Mithya. Importante, que é a diferença mais importante, tecnicamente falando. Você se lembra da quarta diferença? Uma é a fonte de consciência, senciência, Chaitanya, e o outro é a Chetana. Um é Nirguna, o outro é Saguna. Nirvikara, Savikara. Então, Satya, a realidade absoluta, né, e Mithya, a realidade aparente. Então, a consciência existe independentemente daquilo que a ilumina e revela. A matéria não pode existir independentemente da consciência que a ilumina e revela. Então, a consciência tem existência intrínseca e a matéria tem uma existência, assim por dizer, emprestada, ok?
entre aspas, tá? É uma existência aparente refletida devido à sua natureza disponibilidade para a experiência objetiva. Assim como a tela do cinema existe independentemente da projeção do filme, os personagens do filme não podem existir independentemente da tela. Se a tela desaparece, os personagens e o filme desaparecem. Mas o que ocorre se os personagens, por qualquer motivo, os personagens dêem um defeito no projetor, eles não são mais projetados, ou se falta luz, isso e aquilo, o que ocorre com a tela? A tela permanece lá porque ela é livre e independente. A existência da tela é livre e independente. São todos esses paralelos importantes, exemplos importantes. Da mesma forma, o eu, a consciência, eu existo independentemente do mundo. O mundo inteiro é como um teatro, um filme muito dramático que ocorre no âmbito da consciência que eu sou. Essa consciência é o princípio testemunha não experiencial que ilumina e revela tudo. O mundo inteiro se torna então como um filme passando diante da minha mente. Assim como o filme não pode contaminar a tela do cinema, ah, este drama humano, né, no planetinha dos bárbaros também não contamina a minha consciência. E a mente do Yanni também não é contaminada porque ele tem um conhecimento firme. Nada disso irá afetar o eu real, o Satya. O mundo Mithya não afeta o espírito Satya, o eu verdadeiro. Portanto, Bhuta Prakriti Moksham, Cha, bem como a aparente realidade da Prakriti, que é a causa dos seres. Então, aqui, Moksham se refere à natureza de Mithya, aquilo que não possui existência real ou própria. Neste caso, como diz o Swamiji aqui, a libertação se refere a Mithya. Muito em cuidado significa, o moksha aqui significa ausência de real existência, tá? Eu fiz uma pesquisa para ver num dicionário sânscrito que eu uso, o moksha tem diversos significados, inclusive a resolução de uma questão, né? De alguma coisa que eu estou tentando compreender, quando eu resolvo, aí aquilo é dito ser moksha. Então, quando eu compreendo que esse mundo é mithya e que ele não possui realidade intrínseca, não possui existência real e própria, então isso também aqui se refere a essa palavra moksha, que não se refere a outros sentidos, tal qual a libertação do samsara. Portanto, o Swami diz, cuidado, não se engane, aqui moksha significa ausência de existência real, ou seja, a natureza de mithya. Então, mithyatvam, ilusoriedade, realidade aparente, purusha, espírito, a matéria prakriti, mithyatvam, você compreendeu o quê? O Yanni, ele compreendeu que esse mundo é uma ilusão, esse mundo é uma projeção aparente, que não é real, o que inclui tudo que existe no âmbito da matéria e da energia. Então, meu corpo material, energético, também é uma ilusão, também é uma sobreposição aparente, serve como instrumento de conhecimento, de modo que eu possa obter o conhecimento da realidade. E o que é a realidade? Eu estou buscando. Eu sou a realidade. À luz do observador, à luz do investigador, fazendo essa busca pela realidade. Bem como das outras coisas, há essa ilusão e a ilusão a respeito de Mithya. Naturalmente, o espírito, Prakriti, o mais sutil de sutil, não é um sonho, não é uma ilusão, não é uma fantasia, é a única realidade. Mas esse mundo muito físico, material, tangível, que parece ser absolutamente real, enquanto que o espírito, a consciência, que ninguém vê, toca, cheira, parece ser uma fantasia, uma viagem na mente dos rishis, né? Não, é o contrário, é a reversão.
tá? Aqui, a natureza Mityattva se refere ao mundo do Prakriti de Maya, Bhuta Prakriti, tá? Mundo físico material. Então, a realidade aparente, o Yanni ele chegou a essa compreensão de que nada disso é real, nada disso é realmente real. Isso faz parte de uma realidade mítya. Isso é considerado um moksha nesse sentido, porque eu matei essa charada. Eu finalmente compreendi que essa realidade é uma mera projeção aparente. Aqueles que reconhecem claramente, eu sou Satya, Jagan Mithya, eu sou a verdade, o mundo é uma ilusão, uma projeção ilusória, e que na realidade aquilo que ocorre em Mithya não afeta Satya, que Satya, tal qual o espesso, não tem associação realmente com aquilo que ocorre em Mithya. Satya é o substrato, é o pano de fundo, né? É a tela, em analogia. O mundo não pode realmente afetar a tela, o mundo não pode afetar o suporte, o apoio, né? Então, esta compreensão, ela produz um senso de libertação, porque você finalmente se identifica com aquilo que não pode ser afetado por tudo que ocorre no planetinha dos bárbaros. Aqueles que conhecem essa discriminação entre Satya e Mithya alcançam a libertação do medo do mundo. Bacana isso, medo do mundo. O medo é sempre uma fonte, o mundo é sempre uma fonte de medo, de insegurança, tá? O mundo está sempre se modificando, tudo no mundo está se modificando, ninguém tem estabilidade, ninguém tem segurança, né? O corpo físico pode morrer de um momento para o outro. Aqueles que conhecem e alcançam essa verdade suprema, eles se libertam do medo do mundo. Então, esta condição é chamada de Jivan Mukti, é libertação ainda enquanto encarnado nesta vida. Este é o benefício final do autoconhecimento. Com isso, Krishna conclui o tópico do Yana Palam, os benefícios ou as vantagens do autoconhecimento. Assim termina o 13º capítulo. Nós temos alguns minutinhos, nós podemos fazer uma sessão de perguntas e respostas, ou perguntas e perguntas, respostas e respostas. Professor, ah, Diga, Felipe Fagundes. Que bom que você voltou a falar, né? tem uma questão que eu queria trazer desde ontem, eu acho que interessante. É o seguinte, a similaridade do pensamento com o sonho, ele tem muitas implicações muito interessantes em vários aspectos, né? Do despertar e do sonho. Mas uma das coisas que eu achei interessante, eu acho que se pode dizer que é isso mesmo, é de que o mundo seria todo mental. Da mesma forma, da mesma forma que no sonho é a nossa mente que produz, nossas experiências sensórias também são mentais. Seria isso também? Sim, naturalmente. No estado de sonho, né? Nós entramos ali e operamos ali, a dualidade que nós experimentamos ali é acessada através da mente, né? E no estado de vigília, né, neste mundo físico material, para acessar isso aqui, nós precisamos do corpo e da mente, tá? Então, o complexo corpo-mente, através dele, nós acessamos o mundo físico material. O corpo, através dos canais sensoriais, e a mente, que vai integrando essas percepções sensoriais e respondendo, né? Então, sim, a mente está envolvida em ambos os casos, né? É por isso que é dito que o mundo de vigília é uma forma de experiência de sonho acordado, tá? Então, por quê? Porque a mente está ali, a mente ela já vai distorcendo a percepção daquilo que é, né? Através de suas vasanas, suas tendências, suas predisposições, os seus traumas, os seus viés, né? Então a gente vai projetando em cima dessa projeção. Maya Ishvara projeta esta configuração
dita física material do Prakriti, né? Dos gunas e dos elementos. E aí cada um de nós, né, tem uma percepção ligeiramente distinta de tudo isso, de acordo com as nossas vássanas, os nossos viés. Então, no mundo dos sonhos, a projeção é a projeção da mente, ela projeta e somente ela está envolvida na projeção. E aqui nós precisamos de uma projeção de fundo, que é a projeção de Maheshwara. Aí, naquela projeção, a gente também projeta valores e medos naquilo que é o nosso parábola a cada momento. Perfeito, professor. Obrigado mais uma vez. Muito bem-vindo. Ok, então vamos preparar o almoço mais cedo hoje e a gente se encontra semana que vem, dando continuidade. Betânia, essa semana eu viajei, eu tive muito ocupado, mas eu vou ver se entre hoje, amanhã e depois eu passo para você a lista dos doadores, tá? Eu tenho que ver se o pessoal, porque já dá 2 meses eu não estou fazendo esse levantamento lá na minha conta bancária para ver se o pessoal está doando ainda e quem está doando. Mas essa semana a gente estabelece isso e permanece aí para vocês, aqueles de vocês que são doadores, fiquem atentos, a Betânia vai criar uma lista de doadores e vocês, se vocês não se encontrarem naquela lista, contatem a Betânia dizendo, não, eu sou doadora, me includa, ok? Aí depois a gente vai começar a postar alguns cursos lá dentro, como prometido. Ok. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishate Om Shanti 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 Om Om Ishvara Om Namastê. Saudações. Eu quero aqui deixar um pequeno testemunho. Através do estudo do Vedanta, com os ensinamentos sendo esclarecidos especificamente pelo professor Arlindo Nagar, foram canceladas em mim algumas noções que eram relacionadas com a ideia que eu tinha a respeito de alcançar algo que representasse uma grande realização espiritual. Então o Vedanta fez com que, pela compreensão, a minha mente ela abandonasse o papel de buscador espiritual. E isso para mim foi um marco inicial para uma outra relação com o processo de desenvolvimento espiritual, do qual, saibamos disso bem ou mal, é um processo que fundamenta a vida de todos nós. E eu digo isso para estimular todos aqueles que chegam no Vedanta Brasil e entendem que podem se beneficiar da profunda imersão direcionada para o autoconhecimento que é promovida nesse grupo de estudos, que é um grupo que existe graças ao trabalho altruísta do professor Arlindo Nagar, suportado também pelo trabalho voluntário de pessoas que contribuem para a manutenção do grupo de diversas maneiras. E entre as várias formas de contribuir com esse trabalho, as contribuições regulares em dinheiro, elas são necessárias. Então, se você se beneficia do trabalho desenvolvido no Grupo de Estudos Vedanta Brasil, faça uma contribuição. Qualquer quantia é muito bem-vinda. As informações para transferências em dinheiro ficam disponíveis na seção Avisos do nosso grupo no Facebook e serão colocadas na descrição desse vídeo aqui também. Namaskaras.